Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, aquele pedido de praxe para os companheiros com aparelho celular, o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler a paginazinha Casamento. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste à comunhão sexual, injuriada ou perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução. Por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento, verte para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas. O aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Emmanuel, do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confias neste momento. Que nós tenhamos, Senhor, a certeza de que tudo, Senhor, está de acordo com a Tua vontade, que nada acontece aleatoriamente, que tudo tem um motivo justo para os nossos espíritos. Imperfeitos ainda que somos,
mas buscando a nossa evolução espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus desígnios e, acima de tudo, fazer a tua vontade, para que construamos a nossa felicidade do futuro. Ajuda-nos a estarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco. Abençoa a nossa Ana Virgínia, que nos trará o estudo da tarde de hoje do teu Evangelho, e que nós tenhamos a compreensão, a lucidez e o discernimento para compreendê-las e praticá-las. E que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda essa direção espiritual amiga da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Bem, espero que estejam todos bem. A gente já ter chegado aqui já é uma grande misericórdia, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando do nosso estudo da tarde de hoje, que é no nosso Evangelho, capítulo 14, que tem subtítulo: Honrai vosso pai e vossa mãe. Antes de nós lermos um pouquinho do nosso Evangelho, a questão família, hoje em dia, nós tínhamos, vamos dizer assim, uma característica de família apresentada pela nossa história, né? Aonde o pai era o soberano de tudo, né? Os filhos pouco tinham direitos de se manifestarem, porque aquilo era uma questão, né, de colocações já instituídas pelo aquele soberano. Então, aos poucos, vieram surgindo novos espíritos, e esses novos espíritos vieram trazendo novas mudanças em relação a enfrentamento das ideias, né? E as criaturas eram até castigadas, mas não arredavam o pé. Aquela ideia é minha e eu vou defender esse ideal. Mas, com o tempo, aí os pais foram sucumbindo e aí essas gerações de filhos foram tomando os lugares dos pais, e esses ideais, essas perspectivas de mudança em relação à família foram mudando. E vocês podem notar também que nos livros didáticos, né, nas escolas, nós tínhamos como característica de família pai, mãe, mais de um filhinho, né, vovô, vovó, aquela coisa, paternos, vovô, vovó, maternos e assim por diante. O que foi acontecendo com o tempo? Pais foram se separando, não que deixassem de ser pai ou mãe,
Mas aquela visão, família, bonitinha, todo mundo dentro da casa, que graça. Pai, mãe, 2 filhinhos, foi dissipando, foi dissipando. Isso foi ocorrendo de acordo com todas essas ideias que vieram surgindo no mundo, com todos esses exemplos. Então a gente vai vendo quantas mães solo temos, né? Não deixaram de ter o seu direito de mãe, de exercer esse papel de mãe, por conta de não ter um homem ao lado para poder ser o pai. Não, né? Então foram surgindo ideias, famílias que são do mesmo sexo, né? E assim por diante. E mais ideias vão surgindo aí pela frente. Quando nós formos lendo aqui nosso Evangelho, a gente vai vendo que o princípio de tudo nessa questão familiar, nesse honrar pai e mãe, está na questão amor. Na questão amor. Eu posso ser separada, né, do pai dos meus filhos, digamos, mas não deixar de dar o amor, nem o pai deixar de dar o amor para aquele filho. E o casal que nesse momento está separado, ele tem que ter entre eles o respeito, para que essa criança ela cresça diante de uma situação muito sólida, né? Então é importante que o amor vigore e o entendimento. Antes de virmos para cá, estávamos vendo a reportagem de uma fatalidade que houve em 2020, né, que o paizinho tomou uma atitude muito difícil em relação à mãe diante das 3 crianças, né? A justiça dos homens, a de Deus a gente já sabe que ele está condenado mesmo. Mas a justiça dos homens demorou em torno de 2 anos agora para então bater o martelo, né? Do que seria da vida dele daqui por diante, e ele foi condenado. E ele continua 3 filhas, não é? Ele continua ainda com aquele ideal de que ele está certo, por toda a postura que ele estava ali diante de todos os familiares. Então não houve entre o casal esse respeito, né? Para que essas crianças crescessem bem. Pelo contrário, essas crianças estão muito traumatizadas, né? E a nossa querida agora está em outro plano, com certeza, tentando, socorrida, né? Tentando entender tudo isso e tentando ficar bem, com certeza. Então a gente vai vendo, mas isso é igualzinho uma pedra no rio, né? Você joga, aquilo vai fazendo aquele círculo, aquelas ondinhas, aquilo vai. Então, aquilo atingiu as meninas, aquilo atingiu a sociedade, aquilo atingiu a mãe dela, o pai, a família. Então, como é que eu vou dizer? Prejudicou, dilacerou todo mundo. Então, o amor, ele tem que prevalecer, independente da estrutura familiar que a gente tenha. Principalmente quando nós nos referimos a filhos. E outra coisa que eu posso falar como testemunho meu, a verdade tem que ser sempre dita, seja a pior que seja. A pior que for, tem que ser dita para essa criança.
Porque ela vai alimentando. Se você falar mentira, um dia ela vai descobrir. Porque alguém vai falar. Algum lugar vai sair aquela reportagem, conforme uma situação dessa gravíssima. Então, a verdade sempre é o que eu tenho para passar para vocês. Então, vamos lá. Honrai vosso pai e vossa mãe. Itens 1, 2, 3. Gente, o item vai até, esse de hoje do estudo, vai até o item 8. Nós vamos tentar fazer, enxugar, né? Senão a gente vai ficando pela noite aqui. Item 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos, Lucas e Mateus. Item 2. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de vivermos muito tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E agora vamos entrar no subtítulo, que é o item 3, piedade filial. Muito bem. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, que é o da piedade filial. Muito bom. Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, então o que a gente viu até agora foi que o verdadeiro sentido do mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, se refere a uma organização dos filhos com seus pais e uma obrigação acima de tudo, né? Através do amor, do respeito, da submissão, da atenção, e isto se resume nessa piedade filial. Quando a gente fala, até aí, olha só, amor, respeito a gente tem, atenção, submissão. Essa palavra submissão tem duas vertentes ou até mais. Por quê? Quando a gente é submisso a um pai e uma mãe, a gente não pode se reportar àquele passado que a gente teve, 1800 e pouco, por aí não. Né? Por que a gente não pode? Justamente naquilo que nós estávamos falando anteriormente. Nós estamos vindo ao mundo, não é isso? De novo, o que nós fizemos lá no plano espiritual? Ficamos tomando sopa, caldinho o tempo todo? Não, nós estudamos. Para quê? Para a gente evoluir. Para quê? Para que quando nós voltarmos ao plano carnal, possamos trazer conosco mudanças para pior ou para melhor? Para melhor. Todo mundo veio para acertar. Mas a gente sabe que a gente vai tomando caminhos, né, por nossos livres arbítrios, e a gente vai errando mesmo. Mas que todo mundo veio para acertar e ser feliz, isso é certo. Muito bem. Então, essa submissão, ela está mais ligada ao respeito da ideia daquele pai, ao respeito do jeito de ser daquele. Quando eu falo pai, eu estou abrangendo pai e mãe, tá? Daqueles responsáveis por nós. Vamos dizer assim, que hoje em dia, até no bilhete de escola, a gente já não coloca mais pai nem mãe, né? É responsável, justamente por quê?
Porque as famílias mudaram. Um avô, uma avó é aquele elemento pai e mãe daquela criança. Quando você vai num fórum, chove avô e avó que estão pegando a guarda daquela criança porque pai e mãe não quer mais, não pode mais, escolheram outros caminhos. Então, o nome mais adequado para a nossa época é responsável. Ótimo. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do respeito, porque, não é? A pessoa que viveu 80 e poucos anos, ela tem uma trajetória de 80 e poucos anos. Ela tem uma bagagem, não é? Ou experiências, não é? Com aquilo ali. É lógico e evidente que muitas das vezes a gente tem que dar ouvido a eles, porque muitas das vezes, pela experiência deles, é o melhor para nós quando eles nos orientam. Mas tem outras coisas que já com a nossa idade, e os mais jovens estão vindo aí, e os bebês estão vindo aí quase falando no celular, e aquelas coisas todas, que eles estão trazendo inovações para o nosso planeta, onde nós precisamos nos adaptar. Então, como é que eu vou? Eu não vou ficar submissa à ideia dele, não. Olha só, veja bem, se o computador traz isso, aquilo, aquela informação assim, vai ele dizer que tem que comer isso, não sei o que, manga com leite fazia mal, não é isso? A gente escutava, né? Mas não faz mal manga com leite, gente. Não come manga com leite. É porque porque a gente não sabia exatamente as horas que eles tomavam, né? Isso e aquilo. Vai tomar manga com leite de noite para ver se não passa mal. Vai, porque a manga é um alimento muito indigesto, né? Então, o que acontece? Se você associar isso à noite, mas se você tomar um suco de manhã, não. Mas por algum motivo aquilo vem em tradições, né? Aquela questão folclórica, mas que muitas das vezes na sua raiz tinha sentido. Então a gente tem que respeitar essa visão do mais velho. Entende? Respeitar. Hoje em dia, a gente, por exemplo, na minha idade, eu ainda respeito muito. Mas os mais novos, nossos filhos de 15 anos, mãe, pelo amor de Deus, não tem necessidade. Agora mesmo que a gente está conversando, pendura essa roupa, que espiritualmente, jogar a roupa no chão é comprovado espiritualmente. No chão estão os obsessores. É perigoso, depois tu pega essa roupa e veste a roupa. Ah, você não sabe. Que isso? Não, mas não vai acontecer nada não, e sacode. Como se o espírito saísse da roupa, sacudindo ela. Poxa, entende? Sacode, não tem perigo não. Passa um bicho, uma lagartixa, tem um cobreiro, eu quero ver, ainda vai me levar para médico. Aí, não sei o que, cobreiro, o que é isso? Então, eles estão mais desafiadores conosco, né? Mas qual é a nossa? Aí a gente inverte um pouquinho, já estou eu correndo, né? Então, qual é o nosso papel de pai e mãe numa época atual? Né? Pai e mãe numa época atual. Tentar entender que eles estão vindo diferentes. Eles já têm um aprendizado, estão trazendo um aprendizado que a gente não teve lá. A gente vai aos pouquinhos introduzindo as nossas experiências, mas não adianta, que não vai funcionar muito não, porque o que eles estão trazendo, a questão de tecnologia, de busca, porque, gente, eles são sedentos em querer descobrir, é uma coisa impressionante. Então, nos resta tentar moldar a moral deles. Aí não tem como fugir, né? A questão moral é única.
Então, a moral, a gente pode, né? Ó, filho, tá, tudo bem. A gente faz assim, assado. Outro dia nós nos levamos um susto, porque um filho nosso falou assim: poxa, mãe, por favor, que coisa interessante. Ele está numa época de estudo que os professores estão, né, puxando muito sobre essa situação do mundo, e isso e aquilo. Então corre, a mente deles corre, e ele entra em conflito, né? Aí a gente fala assim: não faz isso porque é perigoso. Ah, não é perigoso nada. Não, está tudo certo. Até acontecer. Então, o que ele falou para nós? Poxa, foi preso, está preso, agora está solto e fica lá dentro, não trabalha, ganha isso, come e faz, e acontece. Gente, aquilo foi me dando um negócio, sabe? Eu falei: não, peraí, para. Mãe, será que é isso certo? Eu falei: para. Você está dentro da casa espírita desde que nasceu. Você vai me responder a pergunta que você me fez. Isso é o certo? É assim, você vai deitar com a cabeça tranquila no seu travesseiro? Não, já respondeu. Então, o que é quando a gente age assim, né, no confronto, vamos dizer, no bom sentido com eles, fazendo com que eles raciocinem, a gente está moldando essa moral deles, né? Resgatando o que eles têm dentro deles de certeza do bem, né? Para que eles não se deixem levar por essas ideias, né, que a mídia joga, que colega fala, apita no ouvido, entendeu? Muito bem. Mas o que significa a piedade filial, entre tudo que eu já falei aqui? Além de tudo que falamos anteriormente, é também cumprir os deveres que nos fala a lei de amor e caridade de maneira mais grandiosa. A gente chega na questão do respeito, né? Nós trabalhamos num asilo que muitas idosas são abandonadas no asilo. É a maior parte. E nós presenciamos, ela desencarnou. Nós, agora no meio da pandemia, nós presenciamos a Cristina. Ela tinha 92 aninhos. 92. Ela ficava sempre esperando pela filha. Quem ia visitar era uma vizinha da filha. Estava sempre lá conosco. Sempre lá na nossa visita ela estava. É um amor de pessoa. Mas a idosa, ela queria a filha. Aí um dia eu falei: não é possível. Aí eu peguei, chamei essa colega, essa pessoa que vai lá visitar, a Regina, o nome dela. Regina, o que aconteceu com Cristina para essa filha não vir aqui e você implorar e a filha dizer: lá eu não vou? A Cristina, a idosa, ela era enfermeira, com 92 anos, vocês podem ver, né? E ela trabalhava o dia inteiro para poder manter essa filha. Num coleginho interno, num coleginho particular, direitinho para ela, naquela época, gente. Num colégio mais estruturado, vamos dizer assim, para a época dela. Aí, o que a garota fazia na hora que a mãe saía para trabalhar? A mãe só chegava à noite, matava a aula, não ia para o colégio, virava, mexia. Essa fase dessa transição aí, né, que eles acham que estão livres, 15, 16, né, que sabem tudo, onde a gente tem que chegar na moral com eles, né, na moral em todos os sentidos, no linguajar do jovem,
e na moral mesmo, propriamente dita. E ela pegou, a mãe foi chamada na escola. Aí a mãe falou: olha, minha filha, eu não vou perder você. Ela não tinha marido, eu não vou perder você. Qual era o medo da mãe naquela época? Hoje ainda é, mas naquela época era o quê? Engravidar, não era? Nossa, aquilo era o pânico. Então ela falou: do jeito que ela vai engravidar. Pegou, botou ela no colégio interno. Gente, ela ficou no colégio interno. Ela e o ódio pela mãe. Ela cresceu, saiu do colégio interno, abandonou a mãe. Depois a mãe idosa foi colocada no asilo. A mãe desencarnou e ela não foi ver a mãe. Não foi ver. Porque a mãe fez isso com ela. Então, gente, o respeito pelo ideal do outro, pela visão do outro, né, mais velho, não é? O amor pelo outro, a caridade pelo outro tem que ser prevalecida. Mesmo que a sua visão de vida seja diferente. Porque tem que ser, nós somos individuais. Nós não podemos pensar todo mundo igual. Certo? Nós trazemos coisas novas para o nosso planeta. Então imagina se eu pensar que tudo tem que ser pintado de branco. Todos nós, é tudo pintado de branco? Não. Um tem, não, acho aquilo ali, aquela ideia ali é melhor. Pintada daquele jeito, né? Isso eu estou falando assim muito sutilmente. Imaginem coisas maiores. E quanto ao termo pais, que nós vamos colocar em responsáveis, né? O que nós podemos entender? Não são só os que geram o corpo, e sim são todos aqueles que praticam a caridade desinteressada e o amor ao próximo. Precisamos ter todo envergamento com os nossos pais, pois eles são os nossos irmãos. Não somos irmãos? Independente de ser o pai e a mãe, todos somos irmãos. Então nós temos que tentar entender a todos. Porque sabe o que acontece? Eu também quero que me entendam. Aí quando eu vejo alguém não me entendendo, como eu fico? Né? Constrangida, fico irritada. Mas ele também quer ser entendido. Isso. A quem Deus nos confiou para nós evoluirmos através de seus cuidados. Muito bom. Caso o filho não cumpra com a sua obrigação, estará sujeito à punição pela ingratidão e abandono, e podendo ainda ocorrer nesta mesma existência. Nós sabemos de muitos casos que a criatura não precisou só desencarnar, né? Para depois, lá no plano espiritual, ser despertada para todas as, vamos dizer assim, os escorregões que ela deu aqui na Terra. Ela, aqui mesmo no nosso planeta, na própria vida dela, ela pode ser despertada para isso. E quando é o inverso, os pais que não cumprem seus papéis, aí vai competir a Deus, julgá-los e puni-los, e não seus filhos, pois cada um vem com a sua tarefa. Nós temos o hábito, né, de julgar assim, o abandono, né, as pessoas que abandonam as crianças de qualquer maneira. Como é que pode? Nós não sabemos da trajetória daquela criança.
A gente não sabe da história espiritual daquela criança. Talvez ela precisasse daquele abandono. Mas aquela criança abandonada, aquele jovem abandonado, ele pode acontecer o que com ele? Se revoltar, não é? Muito. Não é pouco, não. É muito. Então, o que acontece? O que resta, o que, vamos dizer assim, compete, a palavra melhor para nós, é fazermos por ele. Não é julgar aquela mãe ou pai que abandonou. É focar naquele jovem, porque ele é que está vindo, ele é que está subindo, ele é que está crescendo, trazendo com ele todas as experiências que ele aprendeu lá em cima, procurar lapidar tudo isso que ele aprendeu, que está guardado com ele, ele não se lembra, porque às vezes a revolta é tão grande que ele prefere odiar e deixar para lá. Aquele termo, deixa a vida me levar, e vai assim mesmo. E a se associar àquele que pensa com ele. Aquele que também não gosta do pai, é aquele ali que eu vou. Aí vão formando aquelas tribos que não vai levar a nada. Então o que nós temos que fazer? Pegar, resgatar aquele ali que está abandonado. Porque os pais já estão pela justiça de Deus. Isso aí já está certo. A gente resgata e procura mostrar a ele. Mas eu vou dar um conselho a vocês, porque eu recebi o mesmo conselho. Não falem mal desses pais. Viu? Porque existe, quando ele veio para o ventre daquela mãe, ele foi, houve um comprometimento daquele espírito com aquela mãe, naquela situação. Então, não falem. Perguntou a verdade? Perguntou, fale a verdade. Vai ser duro, mas falem a verdade. Mas não fiquem, sabe, criticando, julgando. Foquem na cabecinha daquele ali que está querendo escutar, para ele ter esperança em dias melhores. Daqui para frente, filho, daqui para frente, eu vou cuidar de você e a gente vai ser, nós vamos sermos felizes. Tem vovó, digamos que seja uma tia, eu sou sua tia, eu vou cuidar de você, eu vou arcar com você. Sua mãe não pôde, meu filho, por algum motivo. Vamos orar, vamos fazer alguma coisa, mas não fique com raiva, não. Você não está feliz? Deram para entender? É por aí que a gente vai ter que caminhar, gente. Senão nós vamos criar... nós estamos vendo a sociedade como está aí, né? Nós vamos criar um futuro de crianças, de jovens e futuramente adultos revoltados com a vida. E isso a gente não pode. Vou ler para vocês uma coisa chamada, que é sobre esse honrar vosso pai e vossa mãe. É uma história de um homem que vivia com o filho, com a nora e com o neto. Aí é muito interessante. A pessoa, quando nova, ela esquece que ela vai envelhecer. Tomara que envelheça, né? Porque senão sucumbe cedo. Mas pela ordem da vida, ela vai envelhecer, certo? Nós nascemos, crescemos e morremos com a perspectiva de mais idade. E hoje, então, por toda a medicina, tudo isso, nós temos uma possibilidade de vivermos muito mais. Então, vamos lá. Um pai com avançada idade foi morar com seu filho, sua nora e seu neto. Era uma família muito pobre, de poucos recursos. O pai, com bastante idade, dava trabalho ao casal, né?
pois necessitando de cuidados, aumentava a despesa da família. A nora vivia reclamando ao marido que seu sogro precisava sair de casa, pois além das despesas dava muito trabalho e ela estava muito cansada. O neto, apesar da pouca idade, acompanhava todas essas brigas para que seu avô saísse de casa. No outro dia, o marido chamou seu pai e solicitou que ele deixasse a casa, pois sua esposa não queria mais ele lá. O filho falou para o pai, o menininho: o que nós temos de mais valioso aqui... Não, desculpa. O filho maior falou para o avô, no caso: o que nós temos de mais valioso aqui é esse couro de boi, que serve para aquecer no inverno. E como o senhor vai dormir na rua, leve-o para se cobrir. O avô, muito triste, o que restava esse avô? Brigar? E não tinha nem mais força para brigar. Saiu carregando o couro de boi dado pelo esse filho. Quando, para a surpresa de todos, o menininho saiu correndo atrás do avô. Quando o menininho chegou a um determinado ponto, alcançou o avô e pediu ao avô que cortasse aquele couro ao meio. O avô ainda já ficou só com metade do couro. O menininho voltou para casa com a outra metade. O pai se espantou, a mãe, todo mundo se espantou. Por que você volta com essa metade para casa? Ele fala para o pai: quando o senhor ficar mais velho, como vovô, e eu tiver que mandá-lo embora de minha casa, preciso ter um couro de boi para lhe dar, para o senhor se aquecer no frio. Então, quais são os exemplos que nós estamos dando aos nossos filhos para honrar os pais? A mesma coisa é mentir no telefone diante... Isso é de praxe. Mentir no telefone diante de um filho. Isso é muito perigoso. Porque se a gente não quer educar uma criança mentirosa, a gente não pode mentir. Isso é o menor de tudo. Olha essa questão aqui. Ele já está pensando no pai, no futuro. Ele não sabe se ele vai casar, como vai ficar a situação financeira dele. Ele não. Foi momentâneo. Aquilo ali foi, né, uma coisa inesperada para a família e que deu como exemplo. Mas será que tudo isso ainda pode ser resgatado? Claro que sim. A mesma coisa acontece nesse asilo que nós vamos. Nós já aconteceu de nós estarmos lá, nós temos pessoas aqui que vão ao asilo. A gente vê queridos que desencarnaram naquele dia, a gente lá. Idoso lá, desencarnado. E o que acontece? E filho reclamando porque era feriado. Sabe, feriado prolongado? Que tinha que vir de onde ele estava para fazer o sepultamento da criatura, gente. Nós vimos, eles bravejavam, gente. E a pessoa era um doce de coco. A pessoa que desencarnou. Mas o que aconteceu ali, entre filho, mãe, nós não sabemos dizer. A gente só lamenta. Porque quando a gente erra, a gente quer o perdão. A gente quer. Me perdoa, me perdoa. Mas por que a gente não perdoa também? Por que a gente não tenta acertar também, entender o outro? Porque ele fez aquilo de errado. Seguindo, vamos ler aqui. Não esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso, perverso,
é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior que influirá a felicidade doméstica. Então, tudo aquilo que a gente vai ensinando para aquela nossa criança, ela vai se alimentando daquilo. Quando ela for lá no futuro, ela vai trazer, vai ser o espelho de tudo aquilo que a gente deixou. Item 4. Honrai teu pai e tua mãe para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus na época em que elas foram ditas, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal. Eles, nessa época, ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão. E eles, nessa época, nada mais desejavam do que isso. Entendem? É igual uma criança, você falar. Vamos dizer assim, gente. Ai, gente, vamos dizer. Falar de uma coisa bem... Falar da tecnologia de hoje em dia, botar na frente de uma criança de 3 anos, um grande computador cheio de coisa para ela resolver. Né? Ela não tem como alcançar aquilo ali. Jesus, Deus, né, já sabiam de tudo o que poderia estar além deles ali. Tudo. Mas não poderiam falar sobre aquilo. Tinham que falar ainda, como dando exemplo do computador, ó, esse aqui é o mouse, esse aqui é o teclado, né? Esse aqui é a tela, o monitor. Só isso. Só isso. Não podia passar disso. Porque eles não retinham. Deram para entender? Não que eles não quisessem mais lá, mas não podiam. Só podia chegar até aqui. A mesma coisa quando a gente ensina uma criança, né, pequenininha. A gente não ensina logo a fazer uma redação, né, uma produção de texto. A gente ensina primeiro as vogais, as letrinhas. Era a mesma coisa com o povo. Então, era o momento que eles estavam. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, sendo chegado o momento que lhes dá um alimento menos grosseiro. Jesus inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma em uma pátria celeste. Já há uma modificação. Ele já mostra o que seria importante para eles. O reino de Deus. O divino. E não só aquela terra prometida. Quando Jesus lhes recomenda que cumpram o mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele lhes promete, mas o céu. Por quê? Porque não seria só aquela coisa material, né? Aquela situação material. Quando eles honrassem o pai e a mãe, era uma coisa que sairia do espírito, né? Do sentimento. Então era muito mais importante do que só o material, né? Quando a gente fala assim para a criança, ó, ensina, né, as vogais para uma criança, aí você pega aquelas letrinhas de plástico, madeirinha, né? Mas aí perto dessa criança tem mais, não é isso? Você está ensinando o material para ela. Mas quando você fala assim, empresta para o amigo, porque
ele precisa também dessa letrinha? Ele é bonzinho, ele é seu amiguinho. Eu não estou falando só do material. Eu estou falando de um sentimento que vai brotar com aquela atitude dele. Certo? O amor àquele outro com quem ele vai emprestar. Então, é por aí mais ou menos a linguagem, tá? Tá. Vamos lá no 5 e 6, gente. É grande, tá? Mas eu vou. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso aqui é complexo. E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Perdido o espírito, gente, é ter ficado louco, tá? Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Mas ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Né? Então, a questão de quem está seguindo o reino de Deus, né? É a separação do joio, a separação do trigo, certo? Então, e muitos também não concordavam com as palavras de Jesus e estavam no meio daquele grupo inteiro, certo? Então, ele, como Jesus, ele sabia diferenciar quem era a mãe e quem eram os irmãos dele, através das atitudes, dos pensamentos, né, dos sentimentos, ele sabia, né? Mas a gente aproveita para frisar que a gente está diante de uma doutrina, e essa doutrina, ela tem como base fundamental, como pedra angular, a lei de amor e caridade. E nunca Jesus podia destruir um lado o que estabelecia do outro. Então, mesmo ele sabendo, ali naquele momento, quem pensava como ele, quem não pensava como ele respeitava a todos da mesma maneira. Certo? É como nós temos que fazer. Cada um tem o seu momento de aprendizado, o seu estágio de aprendizado. Gente, eu vou pular aqui, eu vou ter uma história de Chico, que vocês, de repente, para eu poder fazer duas coisinhas aqui no final. Senão não vai dar tempo. É sobre o conselho materno. É uma história em que Chico vivenciou. Dona Rita de Cássia criava em sua casa, como filho adotivo, um sobrinho com o nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Moacir trazia larga ferida na perna, quando a dona da casa mandou chamar Dona Anda Batista, antiga benzedeira da localidade denominada Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, nos arredores de Pedro Leopoldo. Dona Ana examinou a úlcera e informou: aqui só uma simpatia. Dará resultado isso aqui. Mas qual? Perguntou a madrinha do Chico. Uma criança deve lamber a ferida por 3 sextas-feiras continuadas pela manhã em jejum. Aí a dona Rita perguntou: Chico serve? A benzedeira observou e declarou: muito bem lembrado. Isso, logo, coitado do Chico. Isso ocorria numa quinta-feira. Logo depois era a sexta. À tarde, quando o menino foi à prece, sob as árvores, encontrou Dona Maria João de Deus, a mãe dele, que havia desencarnado, em espírito, e contou-lhe, chorando, que no dia seguinte ele deveria tomar parte da simpatia. A mãe falou: você deve obedecer, meu filho. A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir?
Mas vale lamber feridas que fazer aborrecimento nos outros. Porque essa madrasta dele, essa madrinha, era terrível. Sabe? Ela castigava muito ele. Falou o espírito maternal. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. E a senhora crê que isso poderá curar o doente? Não. Isso não é o remédio, mas dará bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha. E vendo que o menino hesitava, falou: seja humilde, meu filho. Se você ajudar o rapaz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. Então, espiritualmente, na atitude difícil que ele ia tomar, para ele, né? A mãezinha ia ajudar espiritualmente que aquilo ali se curasse. E iria amenizar aquela aflição dele. No outro dia, Chico obedeceu à ordem. Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito de sua mãe sorridente a seu lado. Estático, viu-a abraçar a Dona Rita. E Dona Rita, transformada, acariciou-o pela primeira vez e disse-lhe, bondosa: muito bem, Chico. Você obedeceu direitinho. Louvado seja Deus. E depois de 2 anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas. Ela espetava ele quando ele fazia alguma coisa que ela não gostava, pegava o garfo, espetava ele. Fora as outras coisas. Então vocês vão vendo a questão da obediência, né? Perante nossos pais, perante nossos queridos, perante os nossos desafetos, né? A questão do entendimento. Alguns estão olhando por nós e vão aliviar aquele nosso caminho. Muito bem. Aqui tem nós vamos entrar, gente, eu tenho que pular. Parentesco corporal e parentesco espiritual, senão vai ficar muito longo para vocês. No parentesco corporal e parentesco espiritual, nós trouxemos também uma passagem, para resumir, na Fonte Viva, que diz assim, eu vou ler só um pedaço. Não vou ler tudo, porque eu tenho que trazer uma coisinha para vocês. Parentes, está no capítulo 156. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Continua mais um pouquinho, tá, gente? Essa leitura. Quem quiser, 156. Muito bem. Então, a gente vai vendo o respeito pelo outro. A gente vai vendo que a formação familiar, ela é realmente igual um porco-espinho, né? E vamos lá, né? Uns são mais próximos, outros não. Aí tem filho que acha que a gente gosta mais de um, que gosta mais... Não é nada disso. É questão de afinidade espiritual, é questão de uma trajetória, é questão de compromisso de um com o outro. Às vezes a gente foca mais em um, porque aquele um precisa mais da gente. Ele se encontra em situação mais difícil. Mas não é porque a gente gosta mais dele, né? É porque ele precisa mais da gente. Então, existiu na época da pandemia... trazido pela Folha de São Paulo,
isso mesmo. Em abril de 2020, pela escritora Michele Oliveira. O que aconteceu? Na Itália, em Milão, os idosos, o que eles faziam no asilo? Nós tivemos essa experiência porque a gente telefonava para lá, né? A gente podia ir lá como o nosso trabalho da casa. E essas crianças também ficaram todas dentro de casa, não foi assim? Então eles conseguiram fazer uma organização, vamos dizer assim, onde eles recolhiam desenhos de esperança feitos pelas crianças. E esses desenhos, essas cartinhas, eram recolhidas e levadas para os asilos, lidas para eles, presenteando eles. Então, olha a questão do amor gritando aí para nós. Isso é muito importante, gente. Então, que a gente se agarre nesse amor, que a gente faça pelo outro, porque um dia, se a gente não sucumbir antes, a gente vai chegar à velhice. E quem é que, às vezes, afastado, isolado, abandonado por algum motivo, não vai querer a carta de uma criança, o estímulo de uma criança, o desenho de uma criança para trazer para nós a felicidade, que amanhã a gente está vivo de novo, que a gente tem que lutar, mesmo estando aqui sozinhos, numa situação daquela. Porque não é mole não, gente. O asilo já é difícil. Elas não têm vigor, entendeu? Igual tem a criança. Imagina ainda presas. Para encerrar, Dirce, só um minuto, eu vou fazer uma prece. Essa prece é trazida também, comentada por Chico, tá? A perda dos pais. Porque muitas vezes a gente fala que não adianta chorar em cima do caixão, né? Você tem que ter feito antes. Chorar em cima do caixão. Quando os pais morrem, nada é igual novamente. Não podemos mais ser crianças. Não nos sentiremos cobertos por seus braços, seus beijos, suas palavras de encorajamento, perdão. Parece que a vida se torna mais difícil, porque seu abrigo não está mais ao seu lado. Quando os pais não estão mais conosco, ficamos órfãos. E isso é difícil. Não importa quantos anos você tenha. Mesmo que você tenha sua família criada, a figura de seus pais está sempre a seu lado. Ou pelo menos você os tem presentes. Todas as pessoas, mesmo sendo adultos, têm aquela criança viva dentro de si, que quer ser protegida o tempo todo por seus pais. Entregue-se ao amor incondicional deles, sempre que necessário. Mas quando eles partirem, essa opção não será mais possível. Assim, como disse Chico Xavier, honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Graças a Deus. Pode tirar a máscara para falar. Pode tirar. Pode desligar, né? Lição do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 36. Afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, passagem de João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo
permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhes reconhecem a malignidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhes aceitam as diretrizes. Solicitam-lhes a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvaiada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Vamos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-lhes alguém com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Graças a Deus. Agora vamos passar para o momento do passe. Com base no Evangelho de Jesus em João, e não quereis vir a mim para terdes vida. Emmanuel, baseado nesta passagem, inicia esta lição nos esclarecendo que é necessária a vontade firme de cada indivíduo para a sua própria transformação, para o seu próprio aprimoramento. Sendo assim, a nossa responsabilidade nesse processo de aprendizagem em evolução está diretamente proporcional ao nosso conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais responsáveis somos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e ações. Depois que conhecemos a realidade espiritual, não podemos mais alegar ignorância. Nós, os aprendizes do Cristo, não podemos mais caminhar com incertezas que geram desconfianças, de crer e descrer, ajudar e desajudar. O fato é que nós até agora estamos acomodados em pedir a proteção do Senhor e não percebemos o fato de estarmos mergulhados neste clima de amor o tempo todo
e não captamos, não percebemos os benefícios que de outra forma propiciariam coragem, sustentação para enfrentamento das dificuldades do nosso cotidiano. Essas incertezas geram desconfiança e acabamos por nos sentir abandonados à parte do plano do Pai. Precisamos ter a certeza que ninguém, seja quais forem os compromissos, reencarna o abandono. Vamos nos renovar, fazendo as nossas reflexões diárias. Sejamos mais cuidadosos com os nossos pensamentos. Tudo começa com Ele. Precisamos lembrar disso todos os dias da nossa vida, vigiando os nossos pensamentos, e através desse movimento vamos transformando pelo menos alguns dos nossos bons pensamentos em boas palavras, em boas ações. É natural que eles se multipliquem. Então vamos valorizar nossas pequenas boas ações de cada dia. Emmanuel, aqui nesta lição, nos alerta para o fato de que não sejamos como esses que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato, sem sequer refletir no que estamos fazendo. E muitos de nós só despertamos para Deus no momento da dor, do sofrimento, no momento da saudade, e começamos a pedir o tempo todo que os nossos desejos sejam realizados logo, de imediato, sem lembrar que o tempo é de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Então vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece todos os dias, chamando para o trabalho, que aparecem cotidianamente. A cada momento, acontecimentos passam a ser entendidos como convites para aproveitamento em auxílio do próximo e para a nossa modificação e aperfeiçoamento moral e espiritual. Nesse sentido, a luta do dia a dia, os obstáculos, as contrariedades, as indecisões e rebeldias, tudo isso são situações que nos apresentam, nos desafiando o íntimo, provocando o esforço de nos superar. Precisamos ter essa consciência, vencendo os pequenos desafios e sabendo que cada um de nós é responsável pela própria evolução. E aprender a agradecer a Deus, a Jesus, por todas as coisas. As lutas nos ensinam a sermos fortes em todas as situações, sorrindo ou chorando. Jesus, nosso Mestre amado, nos deixou a lição, nos fazendo crescer, evoluir como espírito imortal que somos. Finalizando esta lição, Emmanuel nos diz que não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Daí a necessidade de cada um de nós sermos mais ativos da responsabilidade, da certeza e da vontade firme de agir no bem, com menos palavras e mais serviço, despertando para os deveres, entendendo que existe contínuo aprender em ações transformadoras no desenvolvimento da espiritualidade, no prazer do autoaprimoramento. Graças a Deus. Agora mantenhamos a vibração de harmonia e paz para ouvirmos as palavras do plano espiritual. Diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos exorta os nossos deveres, conosco mesmo e com a sociedade em que habitamos.
lembrando do Divino Mestre, que aqui esteve nos ensinando como deveríamos nos conduzir na vida, nos ensinando a sua comunhão com o Pai e na obediência constante de fazer a vontade dele. Somos espíritos milenares, internados neste grande hospital, escola e oficina de nossos espíritos imortais, para realizarmos o melhor, para sermos solidários, fraternos, olhando sim aquele que tem dificuldade, levando a esperança e o consolo, dizendo que todos os esforços que ele envidar neste momento será a sua recompensa no futuro. Que todos sofrem na terra, pobres ou ricos, nas mansões ou no casebre, porque este é um planeta de expiações e provas, onde nós estamos procurando aprender com o Cristo, nos conduzindo para o Pai. E que a caridade nos mova em todos os momentos e em todas as situações da nossa existência, para que possamos fazer o bem sem olhar aquele que está em erro, aquele que está desesperado, enfim, porque todos nós somos irmãos e todos nós precisamos desse auxílio mútuo. Façamos a nossa parte com amor, com boa vontade, olhando pelos nossos irmãos e mostrando a eles que nada compensa a não ser a nossa consciência tranquila de procurarmos fazer o melhor, de sermos corretos, de sermos sinceros naquilo que praticamos. Que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar a cada um, aliviar aqueles que sofrem, enfim, dar a alegria àqueles que se acham em tristeza, em desânimo, lembrando que tudo passa e o Pai olha por todos igualmente, não tem distinção, não tem preferência, mas ama a todos igualmente. E vamos fazer a nossa parte na caridade. Vamos alegrar os corações que estão ao nosso lado. Vamos compreender aqueles que não pensam como nós. E vamos ter a tolerância necessária e a compaixão com aqueles que ainda se comprazem no mal. E assim, meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um nos propósitos de serem melhores e de cumprirem com aquilo a que vieram. Deus abençoe a todos. Um abraço de sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Agradecidos estamos por mais esta oportunidade e te pedimos, Senhor, nos ajude a refletirmos e colocarmos em prática todos os ensinamentos aqui passados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor os nossos irmãos de caminhada. Ampara-nos e abençoe a nossa luta diária contra as nossas maiores barreiras, ainda nós mesmos, e que possamos sair daqui, deste ambiente, realmente melhor do que quando aqui chegamos. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de todos os amigos espirituais que coordenam este trabalho e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar essa prece e encerrar, de nossa parte, as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe a todos.